Boa noite, Shalom de Deus sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu casamento. Tudo bem com vocês? Boa noite. Estou aqui com a missionária Elaine, mais uma live, né? Entrando na casa de vocês, né? Convidando vocês e sua família para receber mais uma porção da palavra de Deus, né? E já nesse começo, a gente já quer deixar aqui a nossa gratidão, nosso abraço, né, a vocês, todos vocês que têm perseverado, que têm compartilhado as lives, né? Compartilha aí. Nós estamos tendo uns bloqueios no Facebook, né? Não tá deixando, não tá permitindo que seja compartilhado, né? Do tanto que precisava ser compartilhado, mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa operar poderosamente para que essa live chegue até aqueles corações que precisa ouvir a palavra de Deus nessa noite, que precisa do socorro, que precisa da ajuda, né? Que precisa de uma palavra de esperança. Boa noite, Raquel Silva, Deus abençoe você, Deus abençoe João Estirlene, Deus abençoe Flávio Júnior, né? Deus abençoe vocês que estão aí entrando aí, Andressa, minha filha, Deus abençoe, vocês que vão entrando, que vão compartilhando, nós estamos felizes de poder estar aqui entrando no seu lar. E eu já quero, antes de nós iniciarmos aqui, deixar o convite para vocês, mulheres amadas, mulheres valorosas, mulheres graciosas. É um desafio para nós no sábado, dia 7 de novembro, né? Nós já estamos em novembro. Dia 7 de novembro, às 7 horas da noite, nós temos o nosso encontro, mulher. Nós vamos ter aqui na comunidade Ágape o nosso encontro. A missionária Leia vai estar aqui trazendo a palavra. Vamos ter uma dinâmica com a doutora Roberta, vai estar fazendo uma dinâmica conosco ali. Vai ser muito gostoso, um tempo precioso para nós mulheres, né? Mulheres que querem renovar, querem ser, né, fortalecidas através da palavra de Deus. Ela é uma muito usada por Deus. Eu creio que você vai sair de lá edificada. E além disso tudo, nós ainda temos a nossa comunhão, né? Vamos ter ali um coffee break, é coffee break mesmo que fala, né? Da tarde. Eu sou meio mineirona, ainda não sei falar direito. Estou aprendendo, calma aí, que eu vou aprender. Então a gente vai ter ali o nosso compartilhar ali dos alimentos também. E vai ser uma noite especial para nós mulheres, ou você jovem também, né? Você também pode vir, né? A gente só tem pedido para aqueles que têm criança pequena, né? Deixar com o papai, deixar com alguém que possa cuidar para você poder vir e aproveitar, né? Porque senão você vai ficar correndo atrás da sua criança e você acaba não recebendo, não pegando tudo aquilo que Deus prepara para cada um de nós. Há tempo para todas as coisas, né? Então você está convocada, mulher, convida a sua amiga, convida suas irmãs, convida sua parente e traga elas. Já agenda esse compromisso no próximo sábado, às 7 horas da noite, na comunidade Ágape. Você tem um encontro conosco ali. Nós estamos esperando vocês com o nosso coração ali na expectativa da obra maravilhosa que o Espírito Santo de Deus vai fazer. Todos aqueles que são da comunidade, as mulheres, já estão convocadas para estar conosco, né? Agora você que ainda não faz parte dessa igreja, que nos ouve, que nos assiste através das lives, você é nossa convidada especial. Nós te convidamos você para estar conosco, né? Venha nos conhecer, venha conhecer o trabalho, né? Venha experimentar de perto esse grande amor de Deus que Ele tem para a vida de cada um de nós, amém? E também no domingo nós vamos estar, né, com uma palavra profética do nosso irmão Ferzão, que vai estar nos abençoando no domingo, trazendo para nós mais uma porção da palavra de Deus. Então nós vamos estar assim alinhadinhos, né? E quinta-feira agora, quinta-feira próxima, a pastora Luísa, da comunidade Só da Justiça, ela está conosco na quinta-feira, trazendo uma palavra de restauração, uma palavra também de fortalecimento, vinda da parte de Deus, para o seu coração, para o meu coração. Não perca, então, a festividade dessa semana, né? Não fique em casa, vai, nós temos ali tudo preparado
temos o álcool gel, você vem com a máscara, você que está com a saúde, você que não está com gripe, que não tem nenhum tipo de enfermidade, né, que é do Covid, você está convidado, mas você que está enfermo por causa de outras coisas, você pode vir, porque é ali no altar que nós somos curados, ali a cura, a libertação e a restauração para a sua vida, para a minha vida, porque o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus, está lá esperando nossas vidas. Amém, queridos? Então, o nosso recadinho é esses, e guarda aí, e já agenda, e depois você já anota tudo direitinho. Vamos orar então para nós começarmos a palavra de Deus, ouvindo através da missionária Elaine, que já estou aqui com o meu coração na expectativa, não sei o que ela vai ministrar ainda, já saiu aí para vocês aí, né, tudo direitinho, mas nós vamos ser grandemente abençoadas, amém? Vamos orar então? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe todas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu, Senhor, é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todos sempre. Nós te entregamos esse momento e pedimos que teu Espírito Santo possa ministrar em nossos corações, nos dando entendimento, revelação daquilo que o Senhor quer falar para nós. Que haja libertação, que haja cura nesta noite, Pai. Que cada família na sua casa, cada um que está nos ouvindo, receba a porção daquilo que ele necessita, que vem da parte do Senhor, Pai, para que os corações sejam aquietados, para que as preocupações, a ansiedade, o medo, as tristezas vão embora, batam em retirada e que somente a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor venha inundar com a tua glória as nossas casas, os nossos lares, o nosso coração, as nossas famílias, porque é a glória do Senhor, é a tua presença que nós necessitamos. Ela tem a provisão total que nós necessitamos para os nossos dias, Senhor, a cada momento. Por isso nós já te agradecemos. Muito obrigada por esta noite, pela tua palavra que vai ser ministrada no nosso coração. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode falar amém? Nós precisamos falar amém, né? Quando nós concordamos com uma oração, a gente está ouvindo, está ouvindo o que a palavra de Deus está falando, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu tomo posse, eu agradeço a Deus por toda a vitória que Ele está dando para nós nessa noite. Em nome de Jesus, missionário. Amém. Boa noite, né? Boa noite para todos. Que todos tenham uma live abençoada, que todos recebam Amém. aí na sua casa aquilo que o Senhor preparou, porque eu creio que Ele preparou algo especial para mim e para você nessa noite. Então, que você receba aí da sua casa, do seu lar, onde você estiver nesse momento, receba as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor venha estar tocando no seu coração, Senhor. que você venha estar abrindo o seu coração e recebendo o Jesus, pão que o Senhor preparou para a sua vida essa noite. Senhor. Porque Deus quer te abençoar. Muito obrigada. Deus quer te curar, Deus quer te renovar, te libertar, Deus quer fazer milagres essa noite. Mas para isso nós temos que crer, nós temos que acreditar que nós temos um Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Então que você esteja receptivo para estar recebendo, né, a palavra que Deus tem para você nessa noite. Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Mateus 14, do 22 ao 33. É um texto muito conhecido, mas eu creio que Deus tem uma palavra específica para estar trabalhando no seu coração essa noite, né? Específica para você essa noite. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte.
E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui Sim, Senhor. ministrando essa live em nome Sim, do Senhor meu Jesus Deus. Cristo, ó Pai. Oh, Senhor, Eu sou apenas seja um aquele vaso que nas mãos do alcança. Senhor, ó É Pai. verdade, Que o Senhor me Pai, usa usa com tua unção, filha. com poder, com Sim, discernimento, Senhor. com sabedoria para fazer aquilo que o Senhor quer Nós nessa estamos aqui noite. com Não aquilo que nós privilégio do queremos, Senhor, mas aquilo que Pai. nós necessitamos, ó Sim, Pai. meu Deus, Que o Senhor suas venha estar palavras, tocando, meu Pai, em cada família, em Sim, cada Senhor, lar, em nós cada pessoa que precisamos está dessa assistindo, porção. para que cada um receba a porção que o Senhor Aviva, preparou Senhor, os nessa noite, ó corações, Pai. Que todo espírito de atrapalho, meu em Pai, nome de tudo aquilo que Jesus. venha tirar Tudo que as vem pessoas, roubar, meu Pai, tudo que venha roubar das pessoas Sim, meu ouvirem a Deus. sua palavra, das pessoas entenderem aquilo que o Oh, Senhor meu quer Deus. falar, tudo isso seja destruído e destronado em nome de Jesus. Que o nosso coração esteja aberto, esteja receptivo para ouvir a sua voz, ó Pai. Aleluia. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós necessitamos da Sua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória E a amém. Deus. Que esse texto é um texto muito conhecido, mas Deus falou de uma forma diferente ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês. E as palavras que Deus especificamente colocou, né, no meu coração desde ontem foi esse: medo, insegurança, incerteza e ansiedade. Quando nós temos tudo isso no nosso coração, na nossa vida, que nós passamos por isso, o que fazer? O que nós devemos fazer? E esse texto ele nos mostra claramente, né, que os discípulos passaram e o que nós sempre passamos. E nós estamos passando por tantos problemas e dificuldades já faz tempo, mas parece que deu uma acalmada e agora tá começando tudo um rebuliço de novo, Verdade. né? E agora, no começo do ano, o que vai ser? Como é que vai ser? E a hora que acabar esse auxílio, né? As conversas são sempre essas. E será que vai voltar tudo de novo? Será que vai paralisar tudo de novo? Mas Deus sabe de todas as coisas. E Deus tem algo para te falar nessa noite, específico e especial para o seu coração. Glória a Deus. Mas em primeiro lugar, eu quero que você aquiete seu coração e não temas. Apenas creia no Deus que você serve, no seu Pai. E aqui nós podemos ver que no começo do texto fala que os discípulos eles receberam uma ordem, eles receberam uma missão de Jesus. Jesus falou para ele, ó, entra no barco e vai lá para o outro lado, para outra margem, para outra banda. Que aí ele ia ficar lá, porque eles tinham acabado de passar por aquele milagre da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, tinham presenciado aquela maravilha, né, que Deus fez, e eles saíram daquele lugar e Jesus deu essa ordem para ele: entra no barco e vai lá para o outro lado que eu vou despedir a multidão. E Jesus, né, mandou o povo embora, conversou com o povo e foi orar. E na palavra de Deus fala especificamente que ele foi orar só, que ele estava só, ensinando para nós que nós temos que ter um momento com Deus, apenas nós e Deus, sair da multidão,
sair de perto das pessoas, não que nós tenhamos que viver só, mas nós temos que ter um momento a sós com Deus, que é naquele momento a sós com Deus que Deus revela, que Deus Amém. fala, que Deus move de uma maneira sobrenatural que às vezes no meio de muita gente Ele não faz. Então que nós aprendamos isso com o Senhor, que nós temos que ter o nosso devocional, nós temos que ter o nosso momentinho lá com o Senhor para estar tete a tete com Ele. E aí fala que ele foi orar só e que passou um tempo, porque isso tudo aconteceu lá que nós podemos ver no texto anterior à tarde. Então já deu a noite e ele ainda estava lá, estava orando porque ele não tinha ainda ido encontrar com eles ainda. É verdade. E aí fala que já estava tarde e que o barco deles estava... as ondas muito fortes, o vento era contrário e que o barco estava balançando muito, falando na minha linguagem. Sim. Que o barco estava balançando muito, porque o vento era contrário. E eles já estavam lá no meio do caminho de onde eles deveriam estar. Nesse momento, eu creio que, independente da experiência que alguns tinham lá, eles estavam ansiosos. Sim, com eles certeza. Tinham uma missão para cumprir. Eles tinham um alvo para alcançar, eles tinham que atravessar de um lado para o outro para fazer alguma coisa naquele lugar, porque Jesus sempre tem um alvo, sempre tem uma missão, sempre tem alguém que ele vai alcançar do outro lado. E eles tinham que atravessar do outro lado, mas eu creio que naquele momento passava na cabeça deles, será que nós vamos conseguir passar para o outro lado? Será que nós vamos conseguir cumprir a missão que Jesus deu? E aquelas ondas batendo e eles meio que desesperados, Eu creio que essas 4 palavrinhas surgiram no coração dele. O medo. Sim, com certeza. No meio lá daquele lago, daquele lugar, aquela imensidão de água e eles lá naquele lugar. A insegurança, a incerteza e a ansiedade. Porque essas 4 palavras andam juntas, Se você sente medo, a insegurança, a incerteza e a ansiedade também estão todas interligadas, Tá tudo interligado essas 4 palavras. E eu creio que eles pensaram, gente, como é que nós vamos fazer? Será que nós vamos... Jesus não está aqui, entre aspas, Jesus não estava dentro do barco com eles, presente lá dentro, em pessoa, lá naquele lugar. E eles devem ter pensado, Jesus não está aqui. Como é que nós vamos fazer? Será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos passar por essa dificuldade? Será que nós vamos cumprir aquilo que Deus falou para que nós fizéssemos? E assim é a nossa vida. Talvez nós estamos no meio do caminho, no meio da jornada e acontece turbulências, tribulações e nós falamos, gente, mas Deus deu uma ordem. Exatamente. Deus mandou a gente fazer daquela forma. E por que será que está acontecendo tudo isso? Por que será que nós estamos passando por tudo isso? Mas se Deus falou para você fazer, é porque você vai chegar no final. Deus deu uma ordem para eles, que é para eles saírem de um lado e para o outro. Então, a única certeza que eles tinham que ter é que eles vão chegar do outro lado. Com certeza. E a única certeza que você tem que ter no seu coração é que quando Deus promete, quando Deus fala e quando Deus manda fazer, você vai chegar no final. Independente do que aconteça no meio da sua caminhada. Independente das dificuldades, independente das lutas, dos gigantes que vão surgir, os obstáculos vão surgir, as dificuldades vão surgir, mas Deus, quando Ele dá algo para você fazer, Ele vai te ajudar, Ele não vai te abandonar, Ele vai estar com você, você nunca vai estar sozinho na caminhada. Quando você chama Deus para a sua vida, quando você coloca Deus como sua prioridade, Deus vai estar com você sempre. Aleluia. E eles estavam lá no meio, e aí fala que na quarta vigília, o que é? É mais ou menos das 3 da manhã às 6 da manhã. Então era de madrugada, e eles já estavam lá temerosos, assim, com aquela situação que eles estavam passando, naquele vento, e de repente eles veem alguém, sei lá, qualquer coisa vindo em direção a eles lá, porque no momento eles não sabiam o que era,
Vocês imaginam, você já está numa situação difícil, você já está passando por um medo, uma insegurança, uma incerteza, uma ansiedade até chegar do outro lado, e você lá no meio daquela turbulência, de repente você olha lá pro meio do nada, pro meio do mar, e vê um vulto, qualquer coisa vindo na sua direção, né? Eu acho que a gente gritava, saia né? correndo. Eu acho que a Tava no gente mar. também ficava desesperada. O que é isso? Porque essa experiência eles não tinham tido Sim. ainda. Eles tinham tido experiências maravilhosas com Jesus, mas ninguém tinha andado em cima das águas ainda, né? Exatamente. Então eu creio que naquele momento eles ficaram desesperados, como fala na palavra, né? Que eles começaram a gritar, é fantasma, né? Mas Jesus, ele olha e fala, não se preocupa não, sou eu. Né? Aquieta-te, né? Aquieta esse medo de vocês, essa insegurança, essa incerteza, essa ansiedade, porque sou eu que estou indo em direção a vocês. Então, naquele momento que a gente está mais com medo, naquele momento que a gente está mais inseguro, Deus sempre tem uma palavra de acalento para tocar na nossa vida, no nosso coração, para a gente aquietar e conseguir prosseguir de novo. Então, talvez você esteja sentindo aí na sua casa uma insegurança grande, um medo, uma ansiedade. Talvez você está sem saber o que fazer, sem uma solução, sem realmente saber como prosseguir, para que lado que você vai. Confia em Deus, ouve. Esteja com seus ouvidos espirituais abertos para ouvir a voz de Deus, porque Ele sempre tem uma estratégia, Ele sempre tem algo para poder estar te direcionando em alguma coisa. Então não desespera, não desanima, mas prossiga para o alvo. Se Deus te deu uma missão, se Deus te deu um alvo, não desiste no meio do caminho. Quando eles temeu, Jesus falou, tem de bom ânimo. Ele falou para eles, anima-te. Vamos, se coloca de pé, vamos, né, prossegue, não desanima não. E Ele fala para você essa noite, tem de bom ânimo. Amém. Continua, prossegue, né? Não tá no fim, tá no meio da caminhada. E talvez se você desistir e parar agora, você não vai chegar no fim. Exatamente. E Deus quer que você, Jesus quer que você chegue no fim. E Ele vai te ajudar a chegar no fim. Então, tem um ânimo novo. Essa noite é para você ter um bom ânimo, é para você se reanimar novamente. Talvez você tá aí desanimado, mas Deus tá falando para você, anima-te. E talvez Deus quer falar e tá falando com muitas vidas, né? E eles estão achando que é um fantasma, ou que é coisa da cabeça, né? Porque muitas vezes a gente fala, né? Minha coisa cabeça, da minha é voz da minha cabeça. cabeça, é eu que tô querendo tanto, que eu não tô ouvindo. E Exatamente. às vezes é Deus falando, vai meu filho, prossegue, Exatamente. vai que eu vou te ajudar. Dando inspiração, Né? Dando ânimo, virtude. às vezes Deus dá um insight assim, ó, e você verdade. fala, nossa, por que eu não pensei nisso antes, né? Por que eu não fiz isso antes? Exatamente. E você fala, não, mas eu acho que não vai dar certo, não. É realmente, igual a pastora falou, às vezes é alguma coisa da minha cabeça, não é. Se você tá com Jesus, é Ele que vai te dar esses insights, que muitas vezes você fala, nossa, não pode ser, não é possível que era tão fácil assim. Mas Ele faz isso, Ele faz e age de uma maneira sobrenatural na nossa vida. Amém, Ele trabalha na nossa vida, faz coisas que a gente nem imagina. Talvez você fala, nossa, eu queria que fosse assim, assim, assim. De repente dá tudo ao contrário, faz tudo diferente. Você fala, nossa, como que deu tão certo desse jeito? Verdade. Mas é Deus, porque Ele não enxerga, a gente enxerga só até aqui. Exatamente. Ele enxerga lá na frente, é o amanhã pertence só a Ele. O amanhã a gente não sabe. Porque o amanhã, quando chegar, já se tornou hoje pra gente. Então, é só Ele que vai enxergar o que vai acontecer além, né, do que os nossos olhos possam ver, possam imaginar, nossa imaginação. Ele não, Ele já vê lá na frente. E é por isso que muitas vezes acontece coisas na nossa vida que no momento a gente fala, nossa, por quê? Mas não é possível, deu tudo errado. Aí, de repente, você vai ver lá na frente o porquê daquilo tudo ter acontecido. Você vai falar, nossa, tudo aconteceu, mas ficou muito melhor. Ficou muito melhor do que estava antes. E a Bíblia não conta para nós, né? Não narra aí, mas era para eles ter questionado a Jesus, né? Quando Jesus falou assim, vai, né? Vai para o outro lado, né? E Jesus não foi com eles. Jesus ficou para quê? Para despedir a multidão. E eles nem para perguntar, mas como que o Senhor vai nos encontrar?
Como que o senhor vai, se os barcos já estão indo, o senhor está mandando os barcos ir? Né? Naquele momento eles não tiveram nem pensou, né? Nem imaginou e nem a revelação, né, desse Deus que acabaram de fazer o milagre de multiplicar pães e peixes. Havia ali um milagre acontecendo, aquela multidão acontecendo. Acho que eles estavam tão extasiados ainda com o que aconteceu. Apavorados. Daquilo que eles tinham visto, que eles não tinham nem argumento para perguntar. Acho que eles nem pensaram. Nem pensaram. Nisso, né? E o mar veio castigar. O mar veio bater, né? As ondas estavam fortes, havia um vento contrário. Depois de um milagre, veio um vento contrário. Tentando amedrontar eles, Deus mandou fazer o que Deus deu a direção, Exatamente. que aquilo vai acontecer sem problema nenhum. Exatamente, para amedrontar eles. Sempre tem alguma coisa no meio do caminho. Nem deu tempo deles ter aquele gozo completo, aquela alegria, aquele júbilo, né? De ver os milagres que Deus estava fazendo. Já não deu nem tempo, já veio a luta, já veio vento contrário para amedrontar eles, para apavorar eles. Aí gerou todos esses sentimentos que você falou. Todas as situações. É verdade. E o medo, eu estava pesquisando, o medo, deixa eu achar aqui. O medo é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo, aquilo que provoca essa consciência. E o medo, todos nós temos medo. O medo, ele é bom na nossa vida, por um aspecto, e é ruim pelo outro. O medo é bom no sentido de proteção. Todos nós sentimos medo. Se ninguém sentisse medo, você atravessava na frente de um carro, você pulava de um prédio. Então, o medo é necessário. Mas a partir do momento em que o medo começa a governar a sua vida e atrapalhar, e te bloquear, e te paralisar, aí esse medo já não é para proteção, aí ele já vem atrapalhar. Sim. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, com esse medo que serve de proteção, para nos proteger, e o medo que nos paralisa, que nos prende. Às vezes a gente deixa de fazer várias coisas que Deus manda ou que nós queremos fazer, que nós sabemos que é bênção na nossa vida, por medo. Exatamente. Né? Então nós temos que ficar bem atentos a isso e repreender todo espírito de medo na nossa vida. Ansiedade, desconforto físico, impaciência, psíquico, agonia, aflição, angústia, condição emocional de sofrimento, definida pela expectativa que algo inesperado e perigoso aconteça diante da qual o indivíduo se acha indefeso, ausência de tranquilidade. E como está interligado, fala medo, incerteza e insegurança. Está tudo interligado, sim, né? A insegurança, característica de quem é inseguro. Sem segurança, em que há perigo, periculosidade. Um sentimento de desamparo, sensação de não estar seguro ou protegido. E a incerteza, qualidade daquele que incita dúvida, indecisão, que não possui certeza, em que há indecisão ou hesitação, imprecisão, conhecimento insuficiente de algo. Então, se a gente for colocar todas essas palavras, um nos leva ao outro, né? Você sente medo, insegurança, incerteza, dependendo da situação, e era o que eles estavam sentindo naquele momento que eles estavam indo para lá. Mas que Deus venha estar tocando no nosso coração, na nossa vida, no nosso corpo, no nosso espírito, amém, na nossa alma, e tirando todos esses espíritos malignos da nossa vida, que nos paralisa, que nos prende, que não nos deixa prosseguir, que nos tira do foco. Que Deus venha estar trabalhando no nosso coração e arrancando tudo isso essa noite, em nome de Jesus. Então eles já estavam passando por uma situação difícil, de madrugada, e ainda vem Jesus vindo. Quer dizer, eles não viram Jesus, né? Eles viram como se fosse um fantasma. Exatamente. E aí eu creio que eles falaram, gente, mas nós já estamos numa luta tão grande, ainda outra coisa ainda, não é possível, né? E Jesus veio naquele momento, aquietou o coração deles, falou que era ele. E Pedro, naquele momento que era mais sanguíneo, né? Ele falou assim, Jesus, e se for você, então, manda eu ir encontrar com o Senhor aí no meio, né? Ele falou, então vem. Aí Pedro pulou do barco e foi sobre as águas. Só que as águas, como nós vimos antes, ela estava com vento, então ela estava aquelas águas
revoltas, não estava um mar calmo, tranquilo. Enquanto ele olhava para Jesus, ele prosseguia. Enquanto ele olhava e fitava o seu olhar em Jesus, ele andava. A partir do momento que ele tirou seus olhos de Jesus e começou a olhar para aquela situação, para a dificuldade que ele estava passando, a insegurança, o medo, a incerteza e a ansiedade veio. Sim. E ele começou a afundar. Quando nós deixamos esses sentimentos nos dominarem, quando nós tiramos o foco de Jesus, os olhos de Jesus, tudo isso domina o nosso coração e a gente começa a afundar. E foi o que aconteceu com ele. Aquele homem que teve aquela coragem naquele momento de pular do barco e andar e ter com Jesus para ter uma experiência extraordinária. Naquele momento ele começou a afundar. Mas eu quero falar com vocês, antes dele afundar, essa experiência dele, vocês tinham coragem de fazer isso? Será que nós teríamos essa coragem, essa ousadia para fazer? Pedro, naquele momento, ele quis viver uma experiência diferente, uma experiência nova com Jesus. Jesus tem tanta coisa, tanta experiência linda para estar trabalhando na nossa vida, exatamente, mas nós temos medo muitas vezes de prosseguir, de ir para frente. Pedro não, naquele momento ele decidiu, não, eu quero ter algo novo, eu não quero ficar dentro do barco, eu quero sair, Jesus está lá, eu quero ir com ele. Você quer ser como Pedro ou você quer ser como os outros discípulos? Você quer ter experiências com Jesus diferentes e viver o sobrenatural dele, ou você quer continuar na mesmice? Continuar vivendo lá naquela vidinha, mais ou menos. O que você quer para a sua vida? Você está tendo ousadia agora nesse momento que nós estamos vivendo de fazer coisas novas e diferentes, aquilo que Deus tem gerado no seu coração, ou você está regredindo, ou parado, ou paralisado e com medo e continua da mesma maneira, da mesma forma? Jesus fala para você essa noite, tente algo novo. Aleluia. Faça algo novo. Glória, tira o medo, tira a insegurança, tira a ansiedade, tira a incerteza do seu coração. Amém, Jesus. Faça algo novo, faça algo diferente. Se Deus gerou isso no seu coração, não por loucura, não porque Pedro, se ele não tivesse falado com Jesus e tivesse já pulado direto, ele tinha afundado. Mas ele consultou Jesus primeiro. Consulte Jesus primeiro. Aleluia. E ele foi em cima da palavra de Jesus, que falou para ele, pode vir. Se Deus falou para você, pode ir, pode fazer, vai em frente, siga para direita, para esquerda, faça. Exatamente. Mas consulte a Deus, ele consultou Deus. Esse uma palavra bem importante para que você guarde. Consulte a Deus primeiro. Não vai e faz para depois você ver o que vai dar. Consulte qualquer coisa. Exatamente. Mesmo as pequenas coisas, mesmo as pequenas decisões, consulte Jesus. E se ele falar, vem, vai. Independente do que acontecer no meio de tudo isso, independente se você for afundar ou cair no meio, você vai ter um Deus igual Pedro teve, que vai te estender a mão e segurar na sua mão e falar, vamos filho, prossegue, vai para frente, levanta, aleluia, não tira os olhos de mim não. Aleluia. Prossiga para o alvo. Para de olhar para as dificuldades, para os problemas, sempre vai surgir dificuldade, problema, insegurança, os gigantes, as pessoas que vão estar falando na sua cabeça, não vai dar certo, não vai prosseguir. Para com isso. O ano que vem vai ser difícil, o ano que vem vai ser complicado, nós estamos indo, o ano não acabou ainda não. Vamos deixar para viver o amanhã. Vamos entregar nas mãos de Deus, vamos confiar que Deus, assim como Ele cuidou de você até hoje, Ele vai continuar cuidando. Aleluia. Não é porque o povo falou que vai ser difícil, que o povo, independente de ser difícil, de ser fácil, Deus vai estar com você sempre. Aleluia. Deus vai estar te sustentando até o fim. A palavra dele fala que Ele vai sustentar a gente até o fim, mas amém, a gente tem que crer, a gente tem glória que confiar. A Deus. Aleluia, Jesus. Não tem que duvidar daquilo que Ele fala, não. Só assim nós vamos viver o sobrenatural dele. Só assim nós vamos experimentar as coisas sobrenaturais dele. A gente quer viver assim no rasinho ou a gente quer viver lá em cima com Deus? Em que patamar que você quer estar com Deus? No rasinho,
lá, assim como fala na palavra dele, molhando apenas o pé, ou você quer mergulhar nas águas do Espírito Santo e viver experiências sobrenaturais com ele? Pedro foi ousado. Tá que no meio da caminhada ele desistiu, mas ele tentou. Você tem tentado? Pelo menos tentado fazer? Tente que você vai conseguir. E se você, no meio desse caminho, como eu falei, Deus vai estar lá para te sustentar. Aleluia. Todo espírito de medo seja destruído e destronado da nossa vida. Todo espírito de insegurança, de ansiedade, de incerteza. Seja totalmente estipado. Seja destruído e destronado da nossa vida. Nós queremos viver uma vida abundante com o Senhor. O que é uma vida abundante? É uma vida que vai sobrar, não vai faltar. Aleluia, vai sobrar. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo que na sua casa vai começar a sobrar. Em nome de vai Jesus. sobrar bênçãos, vai sobrar mantimentos, vai sobrar saúde, Aleluia. Vai sobrar amor, vai sobrar Aleluia. Dinheiro, vai sobrar tudo aquilo que o Senhor Amém. vai derramar na sua vida. Amém. Eu Glória profetizo a Deus. uma vida abundante. Amém. Eu recebo, você, tomo uma posse. vida de fartura. Graças a Deus. Creia que Deus pode mudar. Creia que Deus pode transformar. E mesmo que a situação não seja mudada, mesmo que a situação não seja transformada, Deus vai cuidar de você. Mesmo que tudo isso continue do mesmo jeito, Deus vai cuidar de você. Ele não cuidou? Faz quantos meses que nós estamos passando por isso? Uns 7 já, né? Já, quase 8 meses. Quase 8 meses? Nós estamos passando por isso. E você não está vivo? Graças a Deus. Você não tem comido? Você não tem vestido? Deus não tem cuidado de você durante esses 8 meses, que foram meses muito difíceis? Então Ele vai continuar cuidando. Então vamos parar com essas perguntas. Ai, será que vai voltar? Será que vai parar? Será que vai... Independente do que acontecer. Independente do que acontecer. É isso que você tem que crer no seu coração. Que Deus vai estar com você. Aleluia. Que você vai passar por tudo isso com Jesus. Então aquiete seu coração. E aqui fala que Jesus entrou no barco com eles depois. E no momento que Jesus entrou no barco, a tempestade passou. A tempestade parou. A tempestade não, né? Aqueles ventos contrários que estavam. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eles já tinham presenciado o milagre, né? Um milagre tão grande dos pães, né? Sim. Como que de 5 pães e 2 peixinhos? Ou é o contrário? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. 5 pães e 2 peixinhos ia alimentar mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Eles já tinham experimentado coisas com Jesus. Como que a gente duvida? A gente tem experimentado coisas lindas com Jesus, assim como eu tenho experimentado, eu creio que você também tem experimentado bênçãos junto com o Senhor. E por que a gente duvida, né? Por que a gente ainda duvida, né? Muitas vezes, dependendo da situação que a gente passa. Mas Deus é poderoso. Deus é fiel, Deus é lindo, Deus é amoroso. Deus, só Ele conhece o nosso coração, só Ele conhece o mais profundo da nossa alma, os nossos pensamentos. Às vezes com o nosso esposa, filhos, nós não falamos dos nossos sentimentos por completo. Exatamente. Né? Às vezes nós estamos Todos sentindo alguma coisa, mas a gente não fala. Pessoal. Mas Deus conhece aquilo que a gente sente de verdade. E Deus vai tocar no seu coração aí nesse momento. Amém. Sabe essa angústia que você está sentindo aí? Deus vai tirar agora, no nome de Jesus. Glória a Deus. Você, mulher, que acordou hoje, mas com muito medo. Deus, nesse momento, Ele vai lá naquela raizinha que tem aí no seu coração. Aquilo que é uma ferida que você tem do passado, tudo que acontece, por você já ter passado coisas terríveis, você tem muito medo de passar de novo e disso acontecer e de você revivenciar tudo isso. Mas nesse momento Deus está visitando o seu lar e Ele vai arrancar essa raiz.
você a tem lá no Deus, seu em coração, nome de que de vez em Jesus. quando você vivencia, essa manhã, você acordou com muito medo. Mas em nome de Jesus, Deus vai tirar isso do seu coração. Senhor, muito Eu obrigada, não sei se Jesus. você está assistindo nesse momento ou se você vai assistir ainda. Mas essa pessoa vai ser liberta nessa noite, Amém, em nome de Jesus. Em nome Nós de Jesus. cremos, Senhor. Deus vai trabalhar no coração daquele que crê, daquele que entrega, daquele que confia, em nome de Jesus. Que nessa noite nós consigamos entregar o nosso coração por completo. Sim, Por meu completo Deus. para Jesus, para que Ele possa trabalhar de uma forma sobrenatural. A palavra do Senhor, em João 16:33, fala assim, ó: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende coragem, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim como ele venceu, nós vamos vencer também. Aleluia. Deus, ele veio como homem para mostrar que nós podemos vencer. Que ele passou e nós vamos passar por tudo isso, que nós vamos ter aflição, mas que nós vamos vencer. Coloca isso no seu coração, que você vai vencer. Em Isaías 41:13 fala assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Aleluia. Entrega para o Senhor, que Ele vai te ajudar e te sustentar naquilo que você precisa e necessita. Deuteronômio 31:8 fala assim: o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Não tenha medo. Não duvida. Deus é contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Amém, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Isaías 41:10. 1 Pedro 5:7 fala assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. glória Se a você está Deus. ansioso, lança a sua ansiedade, coloca nas Aleluia. mãos do Senhor. E um dos versículos que eu guardo para minha vida e eu sempre faço uso dele, que é o Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E Aleluia. esse é o versículo que eu sempre cito nas minhas pregações, porque eu creio nisso. Que antes de você estar ansioso, antes de você descabelar, antes de você ficar preocupado, com medo, Sim, com sentimentos ruins, ajoelha lá no seu quarto, entrega para Deus, fala: Deus, eu não tô aguentando, não tô suportando, eu preciso resolver isso e eu creio que vai dar tudo certo. Eu creio no meu coração que o Senhor vai me abençoar e que vai dar tudo certo. E a paz do Senhor, que é aquela que ninguém entende, mas só Ele pode Aleluia, colocar no nosso Jesus. coração, vai Glória chegar a até Deus. você e você vai ficar tranquilo. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Provérbios 3:23 fala para nós. E eu tô lendo vários versículos para que vocês possam ver que na Bíblia tem várias palavras que Deus colocou na nossa vida para aquietar o nosso coração. E falando que Ele é conosco, que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que é Ele que cuida, para que nós possamos aquietar a nossa alma. Fala: alma, aquieta-te. Aquieta-te. E para fechar, fala assim: os que confiam no Senhor não são como os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Então fique firme no Senhor, assim como o monte de Sião. Fica assim, firme no Senhor, crendo. Creia, começa a crer de todo o seu coração. Aleluia. Que Deus faz, que Deus move, que Deus pode, que Ele é poderoso demais e que tudo isso é pequeno demais perto dele. Exatamente. Então creia em tudo isso e aquiete seu coração. E tenha uma semana abençoada, tenha uma semana debaixo da graça do Senhor, uma semana cheia de bênçãos, de milagres, de boas notícias. Uma semana abençoada. Amém.
que você Glória a consiga Deus. romper, que você consiga romper na multidão. E que se for preciso, pula para fora do barco e vai viver coisas novas. Pula para fora do barco e vai viver experiências novas. Consultando ao Senhor primeiro, ouvindo o que Ele tem para falar. E a hora que Ele falar, vai, você desce e vai. Sem medo. E olhando para Ele, fitando seus olhos nele. Independente do que esteja acontecendo, independente do que aconteça no meio do projeto, do caminhar, do seu caminhar, não olhe para as dificuldades, olhe apenas para Jesus, que Ele te falou, vai. Então você sabe que você vai chegar no fim. Amém? Aleluia, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra maravilhosa, né, queridos? Nós precisamos dessas experiências, assim como Pedro quis ousar e quis ter essa experiência profunda, apesar de todos os outros milagres que ele via, né? E ele ali, quando viu que Jesus falou que ele não era um fantasma, e Pedro falou, então se não és um fantasma, fala para mim e ter com você, né? Então, sobre a palavra do Senhor Jesus, Pedro ousou a sair do barco, a sair do comodismo, a sair daquilo que ele estava vivendo até aquele momento e experimentar algo novo. E é isso que Jesus tem para nós. Ele quer nos curar o medo, a ansiedade, as preocupações, para que a gente possa ousar no Senhor, em Jesus, para a glória dele. Que a sua vida seja para a glória de Deus, que a sua casa, sua família seja para a glória de Deus. E o que você faz, o que você vai fazer, né? Todo o potencial que você tem, tudo aquilo que Deus te capacitou e te deu, é para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, nós vamos ter essa alegria de fazer a vontade dele. Então, que a gente possa crer, como a missionária falou nessa noite, né? Jesus dá uma palavra para ele, fala, não temas, né? Quando Pedro estava afundando ali nas águas, quando ele desviou o olhar de Jesus, Jesus estendeu a mão para ele e pegou ele pela mão e levantou ele novamente. É assim que Jesus faz conosco. Se muitas vezes você tira o olhar de Jesus, né, Jesus está ali pronto. Se você estender a mão, ele vai pegar na sua mão. Se você clamar pelo socorro, ele vai te socorrer. Então lembra que virá dias, como a missionária já profetizou, dias de bênção, dias de paz, dias de refrigério, dias de abundância do céu sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Não devemos temer. Ainda que os ventos contrários, as ondas sejam contrárias, nós vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos ter a fé de Deus, porque Deus, Ele acredita, porque Ele é o Criador de todas as coisas, né? E nós só vamos desfrutar daquilo que nós acreditarmos, daquilo que nós cremos. Então, vamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Vamos clamar a Ele. Eu não quero ser prisioneira do medo, nem da ansiedade e nem das preocupações. Eu me recuso a crer nos meus próprios sentimentos, mas eu quero viver pelo que eu creio da palavra de Deus, aquilo que a boca de Deus fala para nós, fala para você, fala para mim, né? E Ele fala para nós não temermos, não ter medo, não ter ansiedade, não termos preocupação, mas lançar sobre Ele, né? Lançar sobre Ele tudo isso e aprender dele, né? E com orações, com súplicas e com ações de graça, já dando graças a Deus. E nós queremos dar graças a Deus por essa noite maravilhosa, por essa live abençoada, por esse momento de poder entrar aí na sua casa, no seu coração, estar juntinho com vocês, né? É isso que nós queremos agradecer a Deus, porque a palavra é de Deus, o poder é de Deus, e Ele vai fazer, vai cumprir aí, e nós vamos ser grandemente abençoadas, porque nós cumprimos aquilo que Deus propôs nessa noite. Amém, queridos? Que Deus te abençoe até quinta-feira, se Deus quiser. Aqueles que podem, estão com saúde, vai estar nos acompanhando amanhã no grupo familiar, que vai ser ali na casa do Fernando Chimionato, ali na Santa Cruz. O endereço está no boletim, né, da igreja. Nós vamos estar junto ali, celebrando, nos alegrando, nos enchendo dessa presença que nos faz viver todos os dias. Amém? Um grande beijo no seu coração. Tchau, Deus te até abençoe.
Boa quinta-feira, se Deus quiser. E no sábado, mulheres, não se esqueça do nosso encontro que você tem conosco. Amém?